original do grego, ela corresponde muito mais a Senhor, e ela foi traduzida realmente por Senhor, tá? E praticamente no mesmo sentido em que Kyrios, não muda muito, tá? Não tem uma mudança assim, uma diferença significativa. São palavras que são sinônimos aí, tá bom? Mas nós vamos entender as aplicações da palavra. Leonel, lê para nós aí essa letra F. Despotas, da ideia de propriedade, enquanto Kyrios, da ideia de autoridade. Deus é chamado várias vezes de despotas. Jesus é chamado de despota 2 vezes. Isso. Então aqui realmente acho que foi um erro de falta de atenção na hora da pessoa que digitou aqui, porque você pode ver que até no parágrafo já está explicando, ó, despotes, da ideia de propriedade, é o Senhor que é dono, embora Kyrios, às vezes também, nós já vimos isso, Kyrios também às vezes dá essa ideia, mas despotes é muito mais aplicado para a ideia de dono, é o dono, é aquele que é proprietário, enquanto Kyrios dá a ideia de autoridade, é o Senhor que eu respeito, é o Senhor que está acima de mim, que eu me sujeito a Ele, enquanto que o despotes é o proprietário. Você conhece alguma palavra em português que lembra essa palavra despotes? Não é o pote de margarina que você tem na geladeira, os 10 potes, né? Tem 10 potes, não é isso. Essa mesmo que eu acho que você pensou aí. Você falou? Eu não ouvi. Déspota. O que é um déspota? O que é um déspota? Mandão. Mão de ferro. Mandão, mão de ferro. Oi? Um ditador. Normalmente os ditadores, as pessoas que abusaram ou abusam do poder, são chamados de déspotas. É um poder abusivo, muitas vezes até um poder usurpado, alguém que tomou aquele lugar para ocupar aquele cargo, para ocupar aquela posição, e agora ele quer mostrar que ele manda, ele é o déspota. Então na nossa língua, déspota tem um sentido negativo. Entende? Quando a gente fala de um déspota, a gente está falando realmente de um ditador. Você pegar um jornal lá e procurar lá onde está déspota, se sair alguma vez lá, você vai ver, está associado com algum cara desses aí que tomou conta do poder lá e agora ele maltrata todo mundo. Tem um cara assim que está nos noticiários agora, não tem? O Muammar Gaddafi, esse já caiu. Saddam Hussein, tem um agora que ainda está no poder lá. O pessoal está tentando tirar e não consegue. O da Síria, que eu esqueci o nome. Hosni, não era. Esse era do Egito, né? Do Egito. Está doente. Tá, esse aí também já. Não, o Gaddafi não caiu, não. Eu falei que caiu. Da Líbia? Surgiu um boato que tinha o Calbi Peixoto. Tem o Chang Ping-Wan da Coreia do Norte. Que é o cara da Coreia do Norte, né? Então o pessoal quer fazer alguma coisa, quer ter alguma liberdade lá, quer fazer um protesto, alguma coisa, vai preso, né? Outro dia eu vi uma reportagem sobre Singapura. Singapura é engraçado porque tem lá um lugarzinho assim, que é um lugar onde supostamente as pessoas poderiam ir ali para fazer algum tipo de protesto, alguma coisa assim, mas as pessoas não vão. Elas não vão porque de décadas e décadas
de liberdades, de não terem liberdade para falar, de se expressar porque tinha prisão, porque tinha uma série de coisas. As pessoas hoje, elas até acham melhor não abrir a boca mesmo, elas se acostumaram com aquilo. Então o déspota na nossa língua é isso. Mas lá no original não tem esse sentido. Quer ver alguns? Antes da gente olhar para os textos que estão aí, vai lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Você vê a palavra, como ela foi aplicada. 1 Timóteo 6, versículos 1 e 2. Lá está despotes. Alguém lê? Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Isso. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus despotas, né, como dignos de todo respeito. Quem está sob o jugo da escravidão? O escravo. Quem que é o despotes? É o seu senhor, no caso aqui é o proprietário daquele escravo. Eles pertenciam ao seu senhor. Eles não tinham uma carteira de trabalho, etc. Eles pertenciam, né? Era propriedade dele. 2 Timóteo 2, 21, pode ler também. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Isso. Quem tem a revista atualizada aqui? Hoje ninguém veio com a atualizada? Deixa eu pegar aqui. Zay. 2 Timóteo 2, 21. Ó, preste atenção, acompanhe na NVI, o Zay vai ler lá na revista atualizada. 2 Timóteo 2, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Pegaram? A revista atualizada traduziu possuidor, e não está possuidor com P maiúsculo, não. Mas o pessoal que traduziu a NVI deu uma interpretadinha aqui. Quando eles colocaram o S, o Senhor com maiúscula, eles já estão sinalizando que esse possuidor, boa noite, o possuidor desses vasos de que o texto está falando é Deus, tá? Embora, porque olha só, vamos recuar um pouquinho aqui, ó, no versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, no contexto, dá para você perceber que está falando de Deus aqui. Agora, está errada a tradução da atualizada? Não. Por quê? Porque ele está falando de alguém que é dono do quê? Dono do vaso. Só que os vasos ali que o texto está se referindo, quem é? As pessoas. E quem é o possuidor do vaso? É o Senhor, é Deus. Então percebe como essas diferenças de tradução, muitas vezes quando a gente não tem um
assim, né? Não tem essas informações. Puxa, mas então aqui está errado isso aqui. Não está, nenhuma das duas está errada. As duas traduções são perfeitamente possíveis. Porque ali está falando de propriedade e proprietário, de um senhor e de um objeto que pertence a esse senhor, que no caso são pessoas mesmo. Mais um texto aí, 1 Pedro 2, 18. 1 Pedro 2, 18. Agora o Zé só vai querer usar atualizado. Posso ler na tradução? Você vê alguma coisa diferente, aí você já nos avisa. Está diferente. Alguém lê? 1 Pedro 2, 18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores, como a todos, com todo. Certo? Tá certo? Escravos, sujeitem-se a seus senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Isso. Aqui está óbvio, né? A relação aqui entre o escravo e o seu senhor. Como é que o escravo tinha que tratar o seu senhor? Com todo o respeito. Agora, por que a Bíblia então vai chamar Deus de despotes? Porque o sentido é o mesmo. É alguém a quem nós pertencemos. E aí você pode ver que o relacionamento que aparece entre nós e esse despotes, que é Deus, é a mesma coisa. É o mesmo tipo de relacionamento de um escravo para o seu senhor. Olha lá. Deus é chamado várias vezes de despotes. Olha lá, Lucas 2,29. Os textos agora da apostilinha aí, da folhinha. Lucas 2,29. Esse pessoal que chegou agora está por fora do assunto. Está por fora, né? Como é que nós vamos fazer? Acessem o YouTube. Estou tão por fora que precisamos de uma folhinha. A gente está no último item. Não, no penúltimo item, né? Lucas 2,29. Aí já é demais também, né? Alguém lê? Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Isso. Como é que está aí na atualizada, Zé? Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ué, mas é Senhor ou é soberano? Despotas. Por que soberano? Por que a NVI escolheu soberano? Está errado? Não. E Senhor, está errado? Não. A NVI, o pessoal compreendeu que dentro do contexto aqui a palavra soberano como o supremo Senhor aqui, né? Ó soberano, né? Aqui é Simeão tomando Jesus nos braços, né? Como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Qual o texto aí? Atos 4, 24. Vamos lá. Alguém lê? Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qualquer dia a gente vai estudar esse texto que a Rose deu. Mas ele está falando de servir ali, o escravo. Não, tudo bem, é verdade.
Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Como é que está isso aí? Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Puxa, mas o pessoal não consegue pôr nunca igual, né? Uma hora está Senhor, soberano, agora lá está soberano Senhor, mas a palavra é despotas. Interessante, né? Muito bem. Apocalipse 6:10. Alguém lê? Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Osar, como é que você acha que a NVI traduziu aí? É um chute, lógico, né? Hã? Senhor? Soberano? Soberano. Que soberano Senhor? E aí ficou novamente soberano Senhor. Soberano Senhor corresponde a despotas? Corresponde. É um Senhor acima, ele está acima, ele é o dono de todos os que. Ele é o proprietário de todos os proprietários que pode haver. Ele é o soberano, é o supremo, né? Muito bem. Jesus também é chamado de despotas. Vê lá, 2 Pedro 2:1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muito bem. Como é que está Isaías? Soberano Senhor. Soberano Senhor. A atualizada preferiu reforçar mais, quase sempre está soberano Senhor lá, né? Esse texto é um texto que os arminianos eles gostam de usar, né? Dá a impressão aqui de que Deus teria resgatado esses falsos mestres, né? Mas quem é que foi resgatado aí do texto, né? De quem que o texto está realmente falando? Isso aí nós vamos deixar para um outro assunto que virá logo mais adiante. Não é a nossa temática de hoje. Judas 4. Por certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Soberano e Senhor. Soberano e Senhor. Opa, e aí? Soberano Senhor. Aí fechou. Né? Aí o pessoal resolveu seguir a mesma ideia. Soberano e Senhor. E é interessante, né? Que está se referindo a quem aí? Quem que é o soberano e Senhor do texto aí? Jesus Cristo. Ele é o nosso soberano e Senhor. Ele é o nosso soberano e Senhor. Ele é o nosso despotas. Nosso dono, né? Muito bom. Então aí a gente tem uma palavra que ela é bem parecida com Kyrios, só que normalmente ela tem mais essa ideia de propriedade. Ok? E qual é a outra palavra que você tem aí no G? O último nome aí? Pai. O Henrique Cristo gosta de usar essa palavra, né? Meu Pai. Faltou o
grego, eu não sei porque não puseram, mas você pode colocar aí pater. Com TH ou é só normal? Só normal, pode escrever do jeito que você escreveria em português. Pater, é daí que vem as palavras paternidade, paternalismo, né? É porque lá no original é pater, né? A gente não pode esquecer que a língua portuguesa foi muitíssimo influenciada pelo grego, né? A gramática dela, né? A construção, né? Ela tem uma grande influência. Muito bom. Leonel, segue pra gente aí. Deus é apresentado no Novo Testamento como Pai. No Antigo Testamento, o nome Pai designa Deus 15 vezes. No Novo Testamento, isso acontece 245 vezes. Ok, essa estatística, apesar de o pessoal não ter listado aqui algumas ocorrências do nome Pai, desse uso do nome Pai no Antigo Testamento, essa estatística ela pode aumentar muito. Abre lá em Êxodo 4:22, por exemplo. Por que será que essa estatística pode aumentar? Alguém lê? Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Muito bem, vocês que já estão craques em todos esses nomes aí, depois diga ao faraó que assim diz. Quem? Esse é risco. Não é Adonai. Está com todas as maiúsculas. É Yahweh. Yahweh. Estou procurando o texto. Né? Ah, estava. Não tinha. Eu não peguei a referência. 4:22. 4. Diga ao faraó, assim diz Yahweh, assim diz Deus, Deus mesmo. Esse nome não tem qualquer aplicação para qualquer outra pessoa, só para Deus mesmo. Israel é meu primeiro filho. E como é que está na atualizada? Israel é meu filho, meu primogênito. Meu primogênito. Qual é o sentido? Em que sentido que Deus é pai? Deus é pai de quem aí? Em primeiro lugar. Está claro no texto? Deus está dizendo que ele é pai de quem aí? De Israel, da nação de Israel. Em que sentido Deus é pai da nação de Israel? Em que sentido? Fala aí. Espiritual? No sentido espiritual? No sentido espiritual. Mas também um pouco mais. A gente consegue captar mais coisas aí. Bom, vamos para o outro lado, que assim fica mais fácil. Em que sentido Israel é o primogênito de Deus? Ou como está na NVI, o primeiro filho. Qual é o significado de primeiro filho, de primogênito, sempre que a gente olha para a Escritura? Só porque ele é mais velho? Ele é o quê? Quando diz que Jesus é o primogênito, qual é o significado disso? Herdeiro. De herdeiro, de quem tem mais direitos, de quem está, de quem tem a preferência em termos de direitos. Exclusividade. Hã? Exclusividade. É uma preferência, é uma prioridade. Israel é o meu filho
prioritário. É claro, aqui, bom, então as outras nações também eram filhos. Não vamos tão longe. O que Deus está dizendo aqui no texto é que Israel é para ele uma nação especial, que tem preferência. E, na verdade, no caso de Israel, é exclusividade. Por quê? Porque as outras nações, não, as outras nações eram as outras nações. O trato de Deus era com Israel. Aparece o nome pai aqui? Não aparece. Essa estatística aqui, quem fez deve ter contado direitinho, imagino eu, que contou lá às vezes que aparece o nome pai. Aqui não está o nome pai, mas o sentido... Se referindo a Deus, né? Hã? Parece pai se referindo a Deus. Se referindo a Deus. Não, aqui é isso, bem explicado. Se você for olhar pai... Só na genealogia. Só nas genealogias lá vai pai de não sei quem, pai de não sei quem. Vai aparecer muitas e muitas vezes. Mas se referindo a Deus, vamos dizer que sejam essas 15 vezes. Mas o conceito de paternidade tem muitas vezes. Deus dizendo, Israel é meu filho. Israel é meu filho. Israel é meu primogênito. Muito bem. Então a gente percebe que essa relação de Deus com um determinado povo, como pai, essa relação de paternidade, ela não é nova. Não é uma coisa que nasceu exclusivamente com a igreja. Você lembra quando Jesus está lá discutindo com os judeus e eles dizem, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Né? Eles tinham essa noção de que ser judeu equivalia a ter a paternidade de Deus. Mas é a mesma coisa que a gente vê no Novo Testamento, é no mesmo sentido? Não é no mesmo sentido. O sentido em que nós vemos Deus como Pai no Novo Testamento é um sentido mais profundo. É um sentido em que Deus é Pai da igreja, mas Ele é Pai individualmente de cada crente. Ele é meu Pai. Ele é o Pai que eu me relaciono com Ele e Ele se relaciona comigo nesse sentido familiar, íntimo, próximo e de direitos e de herança. Cada crente individualmente é um filho, é um herdeiro. Tem essa prerrogativa de se relacionar dessa forma com Deus. Muito bem. As atuações de Deus, ressaltadas pelo nome Pai, demonstram que Ele dá algumas coisas. Vamos ver algumas delas. E vocês vão perceber que, na maioria das vezes, pode ir lá para Efésios 1, 2. Na maioria das vezes, o nome Pai aparece para que a gente distinga, para que possa haver uma distinção, que está falando de Deus Pai e está falando de uma forma também de Jesus Cristo. Geralmente aparece essa associação, e a gente vai ver isso nos textos. Efésios 1, 2, por exemplo. Alguém lê? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Olha, está vendo? Esse texto já traz uma associação. Vejam que na maioria das vezes a gente vai ver Deus, o Pai, aquele Pai que concede coisas, aquele Pai que dá coisas aos seus filhos. Que coisas são essas? O texto de Efésios nos diz que Ele nos dá graça e paz. É isso que Paulo está desejando aqui para os Efésios, para as igrejas, para a igreja lá de Éfeso. 1 Tessalonicenses 1, 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. A vocês. Tem uma continuação? Tem. Tem. Isso. A vocês, graça
Isso. É que está mais para baixo ali, né? Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Pai e Jesus. Pai e Jesus. Quem está doando as coisas aí? O Pai e Jesus. Quem está dando graça e paz? O Pai e Jesus. Da onde vem? Vem do Pai, vem de Jesus. É isso que o apóstolo está mostrando aqui para a gente no texto. Que mais que ele nos dá? Olha lá, Tiago, não é 1,7, é 1,17, tá? Alguém lê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Isso. Até aqui acho que nenhuma diferença com a atualizada, né, Zé? Pai é sempre pai mesmo, né? É sempre o pater, que tá aí não tem muito como, essa aí não tem como mudar, né? Pai das luzes, né? Pai das luzes. Aqui Pai das luzes é uma maneira que Tiago usou para se referir a Deus mesmo, né? De que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, vem lá do alto, desse Pai. Que mais? 2 João 4. Então ele nos dá graça e paz, ele nos dá boas dádivas. 2 João 4, versículo 4. Me lê. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrarei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Isso, mandamento que recebemos do Pai. Deus nos dá mandamentos, como um pai que tem as regras para os seus filhos, um pai que diz por onde os seus filhos devem andar. Esse pai lhe dá boas coisas, ele dá graça e paz, mas ele dá também mandamentos. Efésios 2,18. Uns querem ler demais, uns querem ler de menos, né? Olha só, pois por meio dele, de quem está falando aqui? Jesus. Por meio de Jesus, aqui está falando de Jesus como aquele que destruiu as barreiras entre judeus e gentios, destruiu as barreiras entre as pessoas. Por meio dele, tanto nós o que? Paulo, judeu, né? Como vocês, o que? Efésios, gentios, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai. Então não adianta, não é a questão de ser judeu mais que vale. Não é essa forma de acesso ao Pai, como um Pai, no sentido íntimo da palavra. Através de Jesus, sim. Aí sim, tanto judeu como gentio tem acesso ao Pai por meio do Espírito. Interessante, então as três pessoas aqui, em um único versículo, né? O Espírito nos dá o entendimento, nos faz compreender a questão da salvação, nos leva até Jesus, e nos levando até Jesus, o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, nos promove o nosso acesso ao Pai. E 1 Tessalonicenses 3,11. O próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Isso. Quem é que prepara o caminho? Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus. Interessante como
existe sempre essa harmonia, né? Sempre essa sintonia, sempre essa cooperação constante entre as pessoas aí da Trindade, que é um assunto que a gente também vai olhar logo aí. Muito bom, pessoal. Mais uma vez a gente viu Deus como um Senhor no sentido de alguém que é proprietário. Alguém que é proprietário da minha vida. O crente, aquele que entrega a vida para Jesus, ele já entrega a vida para Jesus porque ele entendeu isso. Ele pode não ter tido uma compreensão completa do que significa pertencer totalmente a Deus, entregar-se totalmente a Deus, mas na verdade ele só se entregou a Jesus Cristo porque ele entendeu que isso era a única coisa boa, a única coisa correta a ser feita, a única coisa que podia lhe trazer a salvação e trazer a vida eterna. Quando a gente entende isso, e só o crente pode entender isso, é que a gente passa a compreender o nosso papel neste mundo. O nosso papel de, acho que foi o Piá que orando domingo falou sobre sermos mordomos, né? Sermos mordomos. Aquele que toma conta de alguma coisa que não é sua. De quem é o meu corpo? Os membros do meu corpo, a quem eles pertencem? De quem é a minha família? De quem são os meus bens? De quem é o meu tempo? De quem são os meus recursos? Tudo é despotas. Ele é o grande proprietário. Ele é o Senhor a quem eu pertenço. É o Senhor a quem eu devoto a minha vida, não porque eu quero algum favor da parte dele. Eu vou até Deus porque eu estou passando por alguma complicação e eu corro até Ele só por causa disso. Não. Eu lhe pertenço. Agora, por pertencer a Deus, eu sei que eu tenho um selo que quando eu chegar na sua presença, quando eu partir desse mundo aqui, seja por arrebatamento, seja por morte, este proprietário vai olhar para aquele selo. Não é que ele precisa conferir, né? Puxa, deixa eu ver se é meu mesmo, né? Mas o fato é que o selo já me dá hoje, esse selo serve para que hoje, a Bíblia diz isso, né? O selo do Espírito Santo me dá a convicção de que eu pertenço a Deus. Isso não me faz, como alguns entendem por aí, né? Eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sou dono, né? Eu não sou dono, mas eu sou filho do dono, né? Isso me faz servo. Isso me faz servo, mas servo de um Senhor a quem a melhor coisa que tem é servi-lo, né? Então essa é uma coisa boa. A segunda coisa que nós vimos, Deus como Pai. Um Pai que nos dá as coisas que nós realmente necessitamos. Nós, como crianças burras, mimadas, teimosas, sem entendimento, nós gostaríamos de ter muitas vezes coisas, nós gostaríamos que as coisas fossem mudadas de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso jeito, com o nosso querer, com o nosso entendimento. Mas Deus como um Pai perfeito, um Pai que sabe, Ele está ali, Ele nos dá a direção, Ele nos dá os recursos que nós precisamos, Ele nos ama e Ele nos recebe, Ele nos aceita, Ele fala conosco. E Ele nos deu todas as coisas juntamente com o herdeiro que é Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Com a sua obra na cruz, proporcionou que nós também pudéssemos ser filhos de Deus, não filho no sentido que agora eu sou mais do que as outras pessoas, mas eu tenho o grande privilégio de ter
a Deus como Pai. Que a gente medite nestas coisas. Muitas vezes esses nomes podem se perder, né? A última coisa que a gente quer aqui é que as pessoas fiquem por aí, você não sabe o que é Kyrios, você não sabe o que é Despotes, né? E como muitas vezes as pessoas gostam de ficar até brincando, né? De fazer, batem lá na porta da tua casa, eles têm pontos estratégicos marcados na Bíblia, lá aprenderam 2, 3 palavrinhas ali, acho que aquilo, né? Aquilo ali vai lhe dar o conhecimento, vai lhe dar a vida, a consistência que eles precisam na vida. Não, a consistência é nós entendermos o que está por trás desses termos aí. Que a gente possa viver de acordo com esse Senhor e com esse Pai que nós temos, viver para Ele. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque pertencemos ao Senhor. Esse pertencimento não tem nada a ver com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com alguma coisa que tenhamos feito de bom. Esse pertencer ao Senhor se deve única e exclusivamente à tua graça, à tua misericórdia, que o Senhor teve antes da fundação do mundo, olhou para a nossa miséria e pura e simplesmente pelo teu querer, pela tua soberana vontade, inquestionável, e pelo fato do Senhor ser o absoluto despotes, esse termo que é usado na tua palavra, o Senhor simplesmente nos separou para sermos teus, para te pertencermos, e nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos também porque o Senhor nos adotou e o Senhor nos aproximou como um verdadeiro Pai. Um Pai que está acima de todos os pais, que tem um amor maior do que qualquer pai e que tem diretrizes e tem um cuidado melhor do que qualquer pai. Muito obrigado por estas coisas. Nós apenas te pedimos que o Senhor nos ajude a considerá-las no nosso viver e possamos honrar a Ti como o nosso Senhor e como o nosso verdadeiro Pai.